Olá, alunos! Hoje conheceremos mais dois tecidos, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Vamos lá! Tecido conjuntivo. Ele se caracteriza por elevada quantidade de substância intercelular, fibras e funções variadas. Mas a principal é manter os demais tecidos interligados, como o tecido epitelial, muscular e nervoso. Promover a união entre células e as fibras, determinando força e sustentação, e funciona como barreira contra a entrada de micro-organismos. O tecido conjuntivo é muito amplo e pode se apresentar de diferentes formas, ampliando sua subdivisão. O tecido conjuntivo propriamente dito divide-se em tecido conjuntivo frouxo, que é menos resistente, o tecido conjuntivo denso, que é mais fibroso, tecido conjuntivo adiposo, reserva energética. Já o tecido conjuntivo de sustentação classifica-se em cartilaginoso, que é mais flexível, e ósseo, que é mais resistente. De transporte, divide-se em linfático e sanguíneo. Este cuida do transporte de substância como gases e nutrientes. Vejamos um pouquinho de cada um deles. Tecido conjuntivo frouxo. Fibroblastos, responsável pela síntese proteica. Os macrófagos têm atividade fagocitária. Os plasmócitos cuidam da produção de anticorpos. E as células adiposas cuidam do armazenamento de gordura. Tecido conjuntivo de transporte divide-se em linfático e sanguíneo. Na verdade, esses tecidos promovem o transporte e distribuição de substâncias diversas dentro do organismo e participam do seu mecanismo de defesa. O tecido sanguíneo constitui de uma parte líquida denominada plasma e pelos elementos figurados que são glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Os glóbulos vermelhos, ou hemácias, por conter pigmento respiratório que se ligam ao oxigênio, cuidam de transportar nutrientes e oxigênio pelo corpo. Os glóbulos brancos, chamados leucócitos, estão ligados ao mecanismo de defesa do organismo, que fagocita, é como se abraçasse os micro-organismos invasores ou produzem anticorpos. E, finalmente, as plaquetas ou trombócitos, que possuem enzimas que participam da coagulação do sangue. Tecido sanguíneo, especificando melhor os glóbulos brancos, sabemos que são formados na medula óssea e em órgãos como amígdalas, timo e baço. São eles: basófilos. Produzem heparina, substância anticoagulante, e histamina, que tem efeito vasodilatador. Monócitos são os maiores e têm função de englobamento na defesa do organismo. Eosinófilos aparecem durante as alergias. Neutrófilos são os mais abundantes, com alto poder de englobar corpos estranhos. São conhecidos como corpúsculos de pus. E linfócitos, ativos na produção de anticorpos, defendendo o corpo. O sistema linfático possui a função de drenar o excesso de líquido, onde as células ficam mergulhadas e de onde elas retiram seus nutrientes e eliminam restos de seu metabolismo, a fim de devolvê-lo ao sangue e assim manter o equilíbrio dos fluidos do corpo. Corre em paralelo ao sistema sanguíneo, mas sem sofrer trocas gasosas. É formado pela linfa, conjunto de vasos linfáticos, e pelos órgãos linfóides, baço, timo e linfonodos. Tecido conjuntivo de sustentação. São tecidos rígidos que mantêm a forma do corpo, servindo de apoio para os músculos. Formam o esqueleto dos vertebrados. Divide-se em cartilaginoso, que produz em grande quantidade de proteína, ósseo, onde estão as fibras colágenas e os sais de cálcio,
Ossos são reservatórios de sais de cálcio para o organismo. Tecido nervoso. É um tecido responsável por trocas rápidas de informação entre os animais. Na verdade, sem ele não seria possível comandar as diversas partes do corpo de modo eficiente. Funções do tecido nervoso: receber estímulos internos e externos, transformar estímulos em impulsos nervosos, controlar de maneira rápida principais partes do corpo, transferir impulsos para órgãos e tecidos, executar uma ação. Outras funções do tecido nervoso. Os responsáveis por essa função são conhecidos como células nervosas ou neurônios. São os responsáveis por receber os estímulos externos e internos e transformá-los em impulsos nervosos. Os neurônios também fazem a passagem desses impulsos para outros neurônios, glândulas e fibras musculares. Falando da célula que compõe o tecido nervoso, vejamos. O neurônio é composto por 3 partes. Corpo celular, possui um núcleo e outras organelas. Dendritos, são eles que recebem as informações de outros neurônios ou dos receptores sensoriais. Axônio faz o transporte dos impulsos nervosos. Geralmente são finos e de formato longo e cilíndrico. Se conecta a outros neurônios ou às células de outros tecidos, como músculos, glândulas, etc. Neurônios podem ser divididos em 3 tipos. Os receptores, como o nome diz, captam informações diretamente das células sensoriais, como aquelas que compõem a retina, o olho, o ouvido, tato, língua. Os de conexão ou mistos fazem a conexão entre 2 neurônios. E os efetores, que são os neurônios que recebem as informações do cérebro, as respostas aos estímulos captados pelos neurônios receptores, e os repassa para músculos e glândulas. Nervos são vários agrupamentos de feixes e axônios e dendritos. Podem ser chamados de nervos cranianos, quando partem diretamente de algum órgão nervoso da cabeça, cérebro, cerebelo. Raquidianos, quando iniciam na medula espinal. O tecido nervoso que acabamos de estudar faz parte do sistema nervoso central, que é composto por encéfalo, a medula espinal, que são responsáveis por processar e integrar as informações, enquanto o sistema nervoso periférico, composto por nervos e gânglios, faz a ligação entre o sistema nervoso central e o meio. Agora que vimos alguns conceitos importantes, vamos aos exercícios para ver como estamos. Exercício 1. Sabemos que existe uma grande variedade de tecidos conjuntivos com as mais diferentes funções. Entre os tecidos a seguir, marque a alternativa que indica tecidos conjuntivos relacionados com a sustentação do corpo. Alternativa A, tecido conjuntivo propriamente dito e ósseo. B, tecido cartilaginoso e ósseo. C, tecido ósseo e adiposo. D, tecido cartilaginoso e linfático. E, tecido linfático e sanguíneo. Alternativa correta, tecido cartilaginoso e ósseo. Por que desta resposta? Dos tecidos citados, apenas o cartilaginoso e ósseo fazem parte da sustentação do corpo. O primeiro por ser flexível, o ósseo por ser mais resistente. Exercício 2. Examine a seguinte lista de eventos que ocorrem durante a propagação do impulso nervoso. Neurotransmissores atingem os dendritos.
neurotransmissores são liberados pelas extremidades do axônio. O impulso se propaga pelo axônio. O impulso se propaga pelos dendritos. O impulso chega ao corpo celular. Que alternativa apresenta a sequência temporal correta desses eventos? Alternativa A, B, C, D e E. Alternativa correta, alternativa D, ou seja, os neurotransmissores atingem os dendritos, o impulso se propaga pelos dendritos, o impulso chega ao corpo celular, o impulso se propaga pelo axônio e, finalmente, os neurotransmissores são liberados pelas extremidades do axônio. Muito bem, alunos. Finalizamos mais uma aula sobre tecido conjuntivo, sua diversidade e tecido nervoso. Até mais!